Olá, pessoal! Agora nós vamos continuar a nossa TV Senepol sobre o processo de coleta dos touros. Então vamos lá. Então, após a coleta, que vocês acompanharam, o sêmen entra no laboratório e aí nós temos algumas avaliações para fazer com esse ejaculado. A primeira avaliação é o peso, que é mais ou menos a quantidade em mililitros, em ml do ejaculado. Por que a gente prefere o peso? Porque ele é mais preciso, em função de um sêmen mais concentrado ter um peso maior. Então, após a medida da pesagem, a gente tira uma pequena amostra para determinar a concentração espermática do ejaculado. O que é isso? É um nome meio complicado, né? Mas isso nada mais é que o número de espermatozoides por ml de sêmen que a gente tem nesse ejaculado. Por que é importante a gente fazer essas medidas? Para depois a gente fazer o cálculo de quantas doses de sêmen aquele touro vai produzir em relação ao ejaculado que ele acabou de praticar, tá? Bom, vamos dizer, a gente tem aí uma concentração espermática de 1 bilhão por ml. Tá? Esse é um número bom. É um número muito bom, né? E se a gente tem 5 gramas ou 5 ml de ejaculado, a gente vai ter 5 bilhões de espermatozoides para depois diluir. Mas ainda não é o suficiente para a gente poder fazer a diluição, né? Nós vamos ter que saber desse salto, desse touro, qual o percentual de espermatozoides móveis com uma motilidade que a gente chama de retilínea progressiva, que às vezes tem uma motilidade também circular que não é interessante para a qualidade seminal, então ela tem que ser uma motilidade retilínea progressiva. Então aí a gente está trabalhando hoje aqui, dentro dos nossos critérios, com pelo menos 80% de motilidade progressiva para poder trabalhar um ejaculado. Além da motilidade, né, que a gente já estima na microscopia, no microscópio, a gente também estima o percentual de espermatozoides defeituosos. Ou seja, nem todos os espermatozoides que estão contidos naquele ejaculado têm a morfologia normal, ou seja, eles estão aptos a fertilizar o óvulo da vaca. Então a gente procura os saltos e os touros que têm menor percentual de patologias espermáticas, que a tendência é esse sêmen ser mais fértil. Então aqui a gente usa no máximo 30% de defeitos totais. Então um ejaculado, para ser processado, ele tem que ter no mínimo 70% de espermatozoides normais, tá? Bom, com esses números na mão, que seja o peso do ejaculado, mais a concentração espermática, mais o percentual de móveis, a gente estipula, de acordo com cada touro, quantos milhões de espermatozoides a gente vai colocar numa dose de sêmen, que isso também varia um pouquinho. Ou seja, os touros mais férteis podem ter um pouquinho menos de espermatozoides na palheta do que os touros menos férteis, a gente tem que concentrar às vezes um pouquinho mais, tá? Isso também varia porque, como eles vão ser submetidos a um processo de congelação, né, alguns touros sofrem mais danos espermáticos, né, do que outros nesse processo. Então a gente acaba conhecendo a história de cada touro e assim a gente procede de maneira diferente individualmente para conseguir os melhores resultados.